uma imobiliária para outra, ela fala, eu tenho uma marca melhor, eu tenho isso melhor, eu tenho aquilo melhor, mas o que de fato, no teu serviço, é tangível ao cliente que você faz melhor. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco, episódio especificamente voltado à sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária, você como dono de imobiliária e a gestores de imobiliária. Já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Quintocred e a Superlógica, como eu sempre gosto de dizer, são empresas que se estão nos patrocinando é porque acreditam no mercado imobiliário, é que acreditam na sua imobiliária e acreditam num projeto como esse, porque eu gosto sempre de dizer que sem os patrocinadores não tem como a gente ter um projeto desse tamanho aí, ok? E hoje eu estou aqui recebendo o Manuel. O Manuel, ele é CEO da Arbo. A Arbo, ela tem uma fusão, vou deixar que a gente vai falar bastante sobre isso, com a Superlógica. E seja muito bem-vindo, Manuel. Se você pudesse apresentar um pouco sobre você, sobre de onde você veio, sobre o teu caminho, aí depois a gente começa a falar sobre imobiliários e mercado imobiliário. Pelo menos para as pessoas se situarem sobre você. Boa. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra também. Maravilha. Te acompanhava, eu vou te contar o porquê que te acompanhava até antes da jornada da Arbo. É mesmo? Legal. Eu, além de empreendedor, tenho uma vida empreendedora. Tive várias vidas dentro dessa minha vida, então eu nasci numa cidade muito pequena, muitíssimo pequena, tem 6 mil habitantes, eu acho que deve continuar nesse tamanho de 5 a 6 mil habitantes, chama Congonhas. E passei minha infância lá, então uma infância muito puxado para essa coisa da cidade pequena. Mas, e aí acaba que com menos coisas para se fazer, mas bastante contato social, a interação é bastante grande e eu fui pro esporte, né? E com 14 anos eu fui jogar futebol, fui para um clube de Londrina, joguei no Londrina, no PSTC, que são clubes de futebol. Fui jogador de futebol. Uhum. Mas nem parece que joguei hoje. Então hoje o pessoal me convida, eu prefiro viver da glória do passado e não jogo mais futebol para não fazer feio. Tá? Boa. E aí, essa não foi a opção de vida que Deus escolheu para mim. Uhum. E então eu fiquei na cidade, falei para os meus pais na época que não fazia muito sentido eu voltar para Congonhas depois que não deu certo o futebol. E eu entendia que, passos à frente, eu devia fazer faculdade em Londrina, já estava na hora de fazer faculdade. E eu entrei em administração na UEL. E dentre os 4 ramos da administração ali, todos eles eu gostava, sou um cara bastante curioso, mas o mais forte deles não era o que estava no curso, né? O mais forte que eu tinha era o relacionamento, a parte de vendas, e também esse apetite de criar coisas novas, bastante criativo. E aí, no meio da faculdade, acho que no segundo ano de faculdade, eu precisava aprender inglês, eu fui morar fora do Brasil. E como eu sou de Londrina tem uma vocação muito forte para mercado imobiliário. Tem as maiores construtoras de capital fechado do país, a cidade é muito vertical. Então, aquele negócio... E mesmo criança, ainda gostava já dessa parte de arquitetura, né? Até uma das minhas paixões hoje é a arquitetura. O hobby de olhar, de ver as coisas na parte da arquitetura. Então, tudo isso foi me formando. Assim, eu gosto de vendas e gosto de imóveis. E para empreender, eu não tenho capital para ter nenhum comércio, nenhuma indústria. Não tinha interesse naquele momento de trabalhar. Talvez foi uma escolha ousada, era bom aprender primeiro para depois sair empreendendo, mas naquele momento eu entendia que eu precisava primeiro aprender a falar inglês durante a faculdade, fui para os Estados Unidos trabalhar de estocador de gôndola, voltei. E no meio da faculdade começa a parte interessante com o mercado imobiliário. Eu estava ainda na empresa júnior e eu comecei a entender que o mercado americano tinha algo de diferente do mercado brasileiro e que tinha algumas oportunidades ali, e aí eu fundei, sem saber que aquilo viraria uma imobiliária, uma empresa de vender imóveis. Lá nos Estados Unidos hoje chama de Fix and Flip. Aqui no Brasil no começo a gente chamava de retrofit. Então eu começava a juntar... Mas fazia flip lá? Fazia flip. Fazia o flip. Flip, para quem não sabe, você compra, reforma e vende. Isso. É isso? Então eu pegava, em parceria com as imobiliárias, eu tirava foto dos imóveis, levava para amigos arquitetos, né? Fiz essa rede. A gente fazia uma roupagem e vendia o projeto. Como a gente não tinha dinheiro para comprar o imóvel, vender o imóvel, né? Então eu vendia o projeto para algum empresário com um perfil mais arrojado, geralmente pai de amigo, essas coisas. E depois que a gente terminava de construir, vendia aquele rendimento. Então eu pegava um imóvel residencial que dava 0,3 à época, 0,4.
juntava o valor do imóvel mais o valor da reforma e buscava atingir 1% da rentabilidade do imóvel. Juntando essa rentabilidade, a gente voltava a vender ele a 0,5% para um médico, para um juiz que queria a renda. Então a gente ficava girando a cada 14 meses, em média, os imóveis e comecei minha carreira fazendo isso. No meio do caminho, quando começou a oportunidade, foi que um empresário falou, beleza, vou comprar um desses, não chamava Fix and Flip, a gente chamava de retrofit. E aí ele me deu a oportunidade de vender uma SPE que ele tinha investido e ele precisava construir o prédio. Ele estava construindo o prédio, mas tinha vendido muito pouco. Ele não era nenhuma grande construtora, mas ele tinha lá 80 apartamentos muito bem posicionados. Na base de 80 apartamentos, falou, tá aqui, você quer vender? Naquele momento, eu saindo de empresa júnior, pensando em coisas diferentes, eu comecei a estudar e entendia que naquele momento, para aquela determinada empresa, valia a pena fazer um giro de capital, ou seja, na época ele fazia uma tabela 40% durante a obra e 60% posterior. Era muito agressivo frente à concorrência que ele tinha de Ayoshi, Plaenge, não cabia para aquele momento. E aí eu propus àquele empresário... Já existia a Ayoshi lá? Sim. Já? A Ayoshi é de Londrina. Sim, eu sei. E isso eu tô falando, eu tinha 24 anos. 24 anos, eu tô falando 2009, mais ou menos. E já estava no mercado imobiliário fazendo fix and flip, e aí veio essa oportunidade. E aí eu entendi assim, putz, se eu comprar, os investidores que eu ia fazer o fix and flip ou o retrofit, que não tinham poder de compra, eles queriam fazer investimento no mercado imobiliário, sobretudo o pessoal do agro, que é bastante forte em Londrina, mas não tinha grana para comprar aquele tamanho de imóvel, aquele tamanho de reforma. Quando você pega apartamentos de 300 mil reais à época, e você vai pagar 20%, você vai pagar 60 mil reais durante 3 anos, e a valorização do imóvel está em cima dos 300 mil. Claro. Naquela época, pega contextos recortados, fazia muito sentido de você comprar aquele pré-chaves e revender no futuro. Sim. Né? Colocava os riscos, mas a gente começou a fazer giro de capital mais intenso. Então, a gente vendia aquilo como um investimento, pouco se ia no imóvel, não tinha nem decorado nesse determinado empreendimento, e a gente fazia como se fosse valor presente, parcelas, futuro, fazia a TIR do investimento. E eu comecei antes a fazer da isso. Chaves vendia, porque senão era uma briga, né? Todo mundo queria vender na Chaves, tem que vender um pouquinho antes. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Para quem tinha mais capital, a gente até alongava, pedia para reformar e vender. E como aquilo ali foi dando certo, eu comecei a chamar o pessoal que estava na faculdade. É até legal, porque o pessoal no curso de administração, eu estava no curso de administração, estava no mesmo corredor que economia, aquele pessoal. Eu ia para XP ou eu falava, vamos com aquele maluco lá. Eu comecei a vender na faculdade essa ideia de que ganhava-se um bom dinheiro de comissão. E do dia para a noite estava eu começando a vender, e do dia para a noite eu estava ensinando meus colegas a venderem imóvel, mal eu sabia vender, né? Mas aí ficava à noite estudando técnicas de venda, e assim começou a minha história no mercado imobiliário. Lembro que no primeiro ano a gente já tinha 14 corretores, 14 amigos ali trabalhando junto, eu que tinha fundado a empresa, mantive assim, né, como fundador, depois chamei mais 3 outros sócios que fazia sentido para a complementariedade do negócio. E bola para frente, que eu tive 8 anos da imobiliária, chegou antes da Dilma ali, um pouquinho antes da Dilma, a gente tinha 200 e poucos corretores, vendia na casa dos 300 milhões de reais, isso falando de 2016, a gente começou a empresa em 2009, eu vendi a empresa em 2016. Então, tive bastante barriga no balcão, antes de falar de software, tive muita barriga no balcão de como vender, sobretudo imóvel na planta, locação, que foi quando eu fiz um curso teu, Fez um curso meu aonde? Eu me lembro de você num hotel, acho que Boulevard, lá de Londrina. E eu fui em um curso que você estava ministrando. E quem me convidou foi a gestora de locação que a gente tinha na empresa naquela época. Vai ter um baita de um curso. Ela pediu pra gente patrocinar o curso. Eu falei, eu vou junto. Eu tinha pouco aprendizado sobre locação e eu fiz um curso teu. Que legal. Fico feliz. Gostou daquela época? Aprendi um monte de locação. Que foi quando começou a me despertar também o mundo hoje, em tecnologia a gente chama de SaaS, mas da recorrência. E que em oscilações seria muito importante a gente ter o head. A companhia estava crescendo bastante para ter o head da locação. Então, o que foi diferente naquela época é que bastante jovem eu consegui ter a empresa imobiliária com um volume alto. Só que os meus pares, à época, os donos de imobiliária, arriscavam menos do que eu arriscava no mundo de tecnologia. Imobiliária que era? Chamava DMX. Tá? E aí, na DMX eu testava muita coisa de tecnologia, lógico que não hard tech, mas usava formulários, sei lá, de Typeform,
ou usava muito Facebook. O pessoal na época não sabia usar as redes sociais, então tudo aquilo foi me dando embasamento de que dava diferencial tangível, competitivo para os imobiliários. E eu sempre usava muito esse mote, né? Em serviços é muito difícil. Vamos imaginar você imobiliária, né? Uma imobiliária para outra, ela fala, eu tenho uma marca melhor, eu tenho isso melhor, eu tenho aquilo melhor. Mas o que de fato, no teu serviço, é tangível ao cliente que você faz melhor? Tangível. O que você entrega de fato ali? O que você pode escrever? Fala assim, vendo seu imóvel em 60 dias? Escreve. Porque o que as imobiliárias, assim, 99% das vezes vendem é intangível ao cliente. Para quem não sabe, o tangível é algo que você pega. O intangível é algo que você não pega. Por exemplo, como é que o serviço de um banco ele é intangível? Você não vê. Como é que o banco torna tangível o trabalho dele para você? Ele te manda o extrato bancário num papel. Quando você pega esse extrato, você pegou o serviço do banco na mão. Se nós estamos na época digital, por que o cara vai te mandar um papel? Para transformar o serviço em intangível. Toda a propaganda da Doriana, da Margarina, você sempre vai ver a comunicação intangível, porque o produto já é tangível. Toda a propaganda de um produto que é intangível vai ser uma propaganda tangível para mostrar a tangibilidade dele, que é isso que você está falando. Né? Então, na época, a gente tentava transformar todo o serviço em intangível para se diferenciar da competitividade. Londrina é uma cidade muito boa. Porque a imobiliária é intangível, exatamente. É um serviço que não se vê. Desde o início, na captação do imóvel, a gente sabia muito a escolha do não, né? Falava assim, não vamos pegar esse imóvel porque ou não está na nossa região de abrangência, um exemplo de tangibilidade, né? Ou não está na nossa região de abrangência, e se estava, nós fazíamos um relatório antes de captar, talvez hoje já mais comum isso, mas a gente está falando de 2009, 2010, pegava aquele imóvel e comparava com as outras imobiliárias, entrava em marketplace, sites, jornal, comparávamos, tirava a média, a mediana, tirava os outliers, os mais caros e os mais baratos. Legal. Fazia uma estatística, eu tinha feito administração, eu montei uma tabela estatística para o meu time e nós imprimíamos e assinávamos e aquilo dava um embasamento para o proprietário de por quê? Porque às vezes o proprietário coloca o preço com o sentimento dele, e até hoje assim, né? Coloca lá, meu imóvel vale 500 mil, mas será que vale 500 mil? Talvez valha 479 mil. E a gente tangibilizava aquilo levando um documento ao proprietário. Isso. Que poderia só falar para ele? Poderia. Mas ele vê um relatório, um embasamento numérico, né? Então aquilo a gente procurava tangibilizar. E aí, todos esses diferenciais eu fui puxando para a tecnologia para diferenciar a companhia. E aí eu fui cada vez mais... Acho que dificilmente você entra no mercado imobiliário e sai. Então, primeiro fui picado pelo mercado imobiliário, 8 anos dentro dele ali com a barriga no balcão. Meu time briga muito comigo, eu falo o dia inteiro barriga no balcão. E aí, vendendo imóvel, locando, e aquele frenesi que é uma paixão, e depois outra paixão veio vindo, mas eu não ia largar o mercado imobiliário, e aí a paixão da tecnologia me seguiu. E aí daí você decidiu montar a Arbo. Dá para contar um outro podcast aqui, mas quando eu vendi a DMX, tinha muitos acertos, mais acertos do que erros, mas erros também. E eu tinha usado a Rossi, uma empresa de São Paulo, tinha ido a Londrina, e a gente comprou os ativos dela, porque ela que saiu da cidade. Eu juntei a DMX comprou junto com uma SPE, sócios. Você disse porque você comprou os direitos para vender em 100 meses. Não, eu comprei os... Que a Rossi lançou, a Rossi que lançou no Brasil o Plano 100. E ela veio pro Paraná vendendo o direito da pessoa vender. Foi isso que você comprou na época, não? Não, eles tinham feito um empreendimento grandioso na cidade, tinha 200, 300 unidades, e nós fomos os escolhidos a vender como imobiliária. Então, vendemos muito bem, éramos sempre o Raul Fugêncio foi a imobiliária que dominou a cidade, e a gente era uma alternativa às construtoras que não faziam a parceria com o Raul, porque o Raul tinha uma boa exclusividade com a Yoshi, com a Vectra à época. E a gente se tornou uma boa opção para quem não ia para o Raul. E a gente buscava executar com afinco aquilo lá, uma grande admiração, porque a Raul Fugêncio fez sempre fez um ótimo trabalho em Londrina. E aí,
quando a gente começou a ser essa solução para essas outras construtoras, uma delas foi a Rossi, que foi a Londrina, e Londrina é uma cidade que, naquele determinado período, você lançar um Minha Casa Minha Vida e um empreendimento alto padrão de salas comerciais não casava uma coisa com a outra. E eles lançaram, então, primeiro o comercial, nós vendemos e tivemos um sucesso de vendas, e do outro ponto, eles começaram já, no governo da Dilma, a sentir, lá em São Paulo, alguns problemas, e já começou a se desfazer da praça de algumas praças que não São Paulo, que tentaram reduzir a abrangência, e naquilo eles me fazem, tem alguém para comprar o nosso terreno, o nosso projeto do Minha Casa Minha Vida? Daqui que eu vou olhar com os nossos investidores, e ele era de frente para a universidade, para a PUC. Estou desviando um pouco do assunto da tecnologia, mas aí a gente começou O objetivo também é conhecer a tua história, porque de um dono de uma imobiliária que se transformou, e aí nós vamos até chegar lá, em sócio da maior empresa de software imobiliário do país, vale a pena contar a história, tenho certeza. E aí a gente, enfim, vou tentar ser mais breve, a gente comprou aquela SPE, lógico, não só a DMX, mas trouxe outros investidores, compramos a SPE, executamos o projeto, demos uma nova roupagem com mais olhar de menos de Minha Casa Minha Vida, mais como investimento para universitários, enfim. Mas a crise veio para todo mundo, a gente estava fazendo também outros investimentos e acabou que foi um grande aprendizado, acho que foi onde eu aprendi finanças mesmo, foi construindo, porque ali você ganha por mês os recebimentos e gasta por segundo, né? Então, tive um grande aprendizado financeiro, foi ali que eu aprendi bastante DRE, DFC, balanço patrimonial, enfim. E nesse meio do caminho, a crise chegou em Londrina também, e eu tive que me desfazer da imobiliária até para cobrir o estrago do tiro na incorporação. Né? Enfim, e aí acho que também aqueles 9 anos, de 8 para 9 anos de jornada imobiliária para mim, eu já tinha um sentimento de querer começar a empreender no mercado de tecnologia. A Quinto Andar já começava a dar sinais, e eu acompanhava muito o mercado de tecnologia, e eu entendia que, putz, eu tive essa jornada por 8 anos, 9 na barriga do balcão, eu preciso trazer um pouco daquilo que eu aprendi no salão de vendas pro CRM, pro ERP, porque eu sentia que tinha, por exemplo, muitas funcionalidades, poucas eram usadas, mas muitas necessidades que faziam uma imobiliária crescer, dar o boom na imobiliária, que o software deveria usar, mas não fazia. E aí comecei a olhar softwares de CRM, ERP, que tinham gatilhos ou obrigações que não do mercado imobiliário, que poderiam ser usadas no mercado imobiliário. Então comecei a estudar um pouco de como outros mercados funcionavam e deveriam funcionar o mercado imobiliário. Né? E aí que veio a ideia de criar a Arbo, de entender assim, acho que o mercado, e de novo com aquele negócio do tangível competitivo, o que eu posso fazer para não ser mais um CRM? Tinha alguns CRMs no mercado, e se eu fosse aquele mesmo CRM, eu ia entrar numa briga sanguinária no Oceano Vermelho, que é caro, o mercado de tecnologia é caro de começar, e se eu fizesse daquela metodologia, ia ser muito difícil de escalar. Então a gente começou a entender que alguns mercados são semelhantes ao mercado imobiliário, e um deles é o mercado de assessores, e a XP já estava começando a dar passos super fortes em como profissionalizar o gestor local com tecnologia. E muito do que a XP estava fazendo desse playbook, dessa metodologia, vinha dos Estados Unidos, da Charles Schwab, né? Que é uma correlata dos Estados Unidos da XP. E lá falam muito de colocando para o nosso portuguesão aqui, uma prisão sem muros, né? Como é que eu coloco uma prisão sem muros, sendo que, voltando para o nosso dia a dia da corretagem, a imobiliária é um marketplace offline, ela traz o proprietário e deixa aqui o portfólio, né? o imóvel, aí ela traz o lead. Quando eu dar match entre esses dois, ela entrega um terceiro, que é o corretor, que não é seletista com ela, ele é um PJ, e a hora que ele passa esse proprietário / lead, essa gestão dessa negociação,
o corretor também entende que é dele. Só que é tanto dele quanto da imobiliária. Tem uma responsabilidade conjunta. E aí, a fiscalização de muitos imóveis para muitos leads, para muitos matches, você não consegue gerenciar. Como é que um gestor vai ficar vendo negociação por negociação, follow-up por follow-up de cada corretor? Pô, impossível. Só que tem algum jeito de resolver isso aí. E essa prisão sem grades, no software, conseguiria ser feita de uma melhor forma. A tese da Arbo começou aí, né? E aí, isso eu tô falando 2018, né? Essa prisão sem grade, eles nos Estados Unidos chamam de nudges. Para de vez de dizer que são obrigações, são incentivos. Então, a gente começou a entender que como um dono de imobiliária não conseguiria olhar match a match, como eu deveria fazer com que não o lead comprasse, porque quando você vê 100 leads entrando, para que a taxa de conversão há anos seja de 0,5%, é o lead que compra na imobiliária que vende. Sim. Então, por isso que o corretor quer lead, porque a cada 200 ele vai fazer uma venda. Que seja 0,75, tá? Mas 150 leads ele faz uma venda. Então, é o lead que está comprando, não é ele que está vendendo. Majoritariamente, tá? Tira as imobiliárias que são super diferentes, tá? Uma baita gestão. Quando a gente começou a entender que a gente deveria fazer correlações no software, e que se a imobiliária tivesse disponível a mudar o modelo de gestão dela, eu não estaria brigando com os outros CRMs, mas ele estaria não só comprando a tecnologia, mas com uma metodologia, e a metodologia pela qual eu tinha esticado a minha companhia lá atrás. Então, eu entendo que, isso foi em 2018, esse é um primeiro passo, tá? Que a gente deveria construir um software em 2018 que, quando o cliente, já que é um marketplace ou é uma loja, já que eu coloquei o produto na vitrine, se alguém bate na porta e quer entrar na loja, a loja tem que estar disponível, tem que estar aberta. Boa. E na época 2018, e ainda assim há muito no mercado, de que o lead comprador, você dispõe, eu fiz uma relação, você é proprietário. Eu fiz toda uma tratativa que eu vou vender seu imóvel, que eu vou me esforçar e você vai me pagar 6% por isso. Então é teu patrimônio. Você me dá um patrimônio de R$1 milhão. E eu disponho ele na prateleira, no meu site. Quem compra um imóvel de R$1 milhão provavelmente trabalha e ele vai chegar na casa dele, como todo mundo sabe, e à noite ele vai pesquisar esse imóvel. Quando ele pesquisar à noite, ele chama o lead chama a imobiliária, a gente tinha a intenção de que, é 8 da noite, 8 da noite chama o lead, mas ninguém vai ligar, e ele vai ficar procurando em outros sites. E aí, 8 da manhã, o corretor chega na imobiliária, aí distribui o lead, 9 da manhã ele liga, a gente já sabe que aí o cliente o lead está trabalhando, não atende, putz, eu não vou ficar chovendo molhado, todo mundo sabe. E acaba que, na época, em 2018, era muito mais do que 24 horas o primeiro contato. Como que você chega numa loja de calça jeans e espera 24 horas para ser atendido? Que uma calça jeans custa, hoje, R$300, mas a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão. Então, primeira coisa que a gente fez no software, quais são as nudges, ou quais são as obrigações ou os incentivos que a gente teria que dar no software. Querendo a imobiliária ou não, sim, se ela está comprada com a gente, para que ela de fato venda e não o cliente compre e que a taxa de conversão dela seja muito superior. Então a tese começou aí do CRM que se o bater no corretor o atendimento já distribuiria no aplicativo. Então já começou como mobile first de fato, né? Começou como aplicativo e aí se o lead chegasse e, por exemplo, em 15 minutos eu não atendesse, sai do corretor Manuel, vai para o corretor João. Sai do corretor João, em 15 minutos dá para Maria e a gente ia quantificando quantos drops ou quantos pulos aquele corretor tinha. Não só isso, como a gente pegou e entendeu que para a gente fazer uma boa ajuda para as imobiliárias, eu precisava ter comparação entre as imobiliárias. Então, de vez de fazer um Kanban, ou seja, uma sequência que cada um faça a sua, a gente travou uma mesma sequência para que tivesse comparação. E tirar do primeiro estágio da caixinha, de aguardando atendimento, que é quando ele consegue pegar o lead, dar o primeiro atendimento e para de rodar o cronômetro, e levasse para a segunda caixinha, se ele também demorasse de mudar as 7 fases da caixinha, ele também
estaria um reloginho ali contando e dependendo de botões, muito mais botões do que escrita, porque ninguém vai ler. É humanamente impossível um gestor ver 100 leads. 100 leads vai ter 1000 atendimentos. Como é que você vai ler 1000 atendimentos? Então a gente mais deixou pré-setado botões do que provavelmente 90% dos casos de uma caixinha para outra. Você consegue saber previsivelmente o que faz um lead sair da primeira caixinha para a segunda caixinha, da segunda para a terceira. A gente só deixava botão. Para o corretor é muito mais cômodo e para o dono da imobiliária vira estatística. Então, se demorou uma semana para pular de uma caixinha para outra e ele não tivesse feito uma atividade, o lead também saía dele e ia para outro corretor, porque o lead é da imobiliária, eu tenho que vender esse imóvel, enfim. E não tinha uma briga? Porque o corretor, ele muitas vezes pensa assim, o cliente é meu, por que tirou de mim? Sim, mas o cliente é dele. Olha como é complexo isso. Ele está lá como um time, né? Porque aquele lead também, se o proprietário fala, eu coloquei meu imóvel aqui, e esse lead entrou atrás do meu imóvel, se você não está atendendo, você não está prestando serviço para mim. O corretor que captou esse imóvel também depende de que esse corretor atenda. A imobiliária também, como um todo, para pagar as contas, depende que esse corretor atenda. Esse lead não é do corretor, é do time. Então, tem que existir um compromisso, ou seja, um estatuto de convivência, e que mesmo que seja setado, a gente vai ter 15 minutos para o primeiro atendimento. Se em uma semana não atender, passa por outro. Porque hoje eu posso não estar atendendo em uma semana, mas e se um amigo meu, colega de trabalho, não estivesse atendendo um lead de um imóvel que eu captei? Eu também não estou prestando bom atendimento. Então, a gente foi criando coisas, primeiro, que fossem quantitativas, né? Então, as fases fossem quantitativas e que houvesse mérito e penalidade. Penalidade, se eu não atendi, eu perco. Mas também de outra forma, se no final do funil eu tivesse mais conversão, no começo entrava mais leads para mim. Depois, na segunda parte da empresa, começou os leads dos canais que melhores performam entrar para o corretor que mais vende. Então, o lead, vou supor que o lead do Facebook tinha menor taxa de conversão frente a Google. Então, o lead do Google entra para o corretor que performa melhor por meritocracia dele ter tido um desempenho mais. Então, a gente foi ajustando essas nudges ou esses incentivos nos botões e a gente foi colocando as imobiliárias na mesma metodologia e experimentando que as imobiliárias iam no cohort, ou seja, ao longo da vida dela, ia aumentando a taxa de conversão dela. Também, ao mesmo tempo, por estar inovando, a gente também tomava mais, que a gente chama no mercado de tecnologia, mais churn. Porque o corretor, eles às vezes começam a falar para o dono imobiliário... Para quem não sabe, queimou, né? Perdeu queimou. O cliente. O cliente para de ser cliente da Arbor. Porque, o software ainda estava em construção, era tudo muito novo, o dinheiro que a capital que a empresa tinha para evoluir não era o gigantesco, mas a gente evoluía rápido. Só que o cliente, às vezes o dono da imobiliária cedia a pressão do corretor de falar, a gente não quer mais esse software aqui. E já chegou a ter sindicato nas imobiliárias, a gente não quer porque é um software que fazia o pessoal ser mais agressivo. E o que fez a virada de chave pra gente, né? Que em 2020... humanamente, foi péssimo para o mundo a pandemia. Péssimo. Só que naquele determinado momento, nós éramos o único software que conseguiria fazer de fato a gestão online de uma imobiliária. Não só de uma imobiliária, como as incorporadoras. Mesmo esse software não sendo fit para incorporação mais para terceiros, vamos usar. Aí, naquela época, JHSF, alguns empreendimentos da Cirela, Elbor. São Paulo começou... As lajes de WeWork começaram a ficar vazias, porque estava pagando aluguel, mas o corretor não ia mais. E como é que eu ia gerir esses corretores? Sendo que os outros softwares não estavam preparados para essa metrificação e dar pressão no corretor de vender. E adicional a esse corretor ter ido para a casa dele e a imobiliária ter que aprender a gerir online, não é só trabalhar online, é gerir online. Sim. Houve um aumento da demanda por imóvel, que as pessoas entenderam que a casa delas era muito mais do que a extensão de ir lá para dormir. Eu lembro que foi tão difícil isso que eu nunca me esqueço. Em maio desse ano, eu visitei todos os meus clientes de carro, todos. Porque eu tive que ir lá puxar a orelha de cada um, bicho, vamos trabalhar, vamos, porque muitas imobiliárias, nisso, quem mexeu cresceu muito, né? Porque muitas imobiliárias fecharam as portas, as que não tinham software na nuvem
simplesmente não emitiram uma boleto e virou essa bagunça, né? E foi doido que nesse 2020 nós éramos uma empresa que estávamos crescendo e como as incorporadoras têm muito peso em São Paulo, eu sou parceiro daquela determinada incorporadora e tem aquela conversa com o incorporador, o corretor, começou a ter uma demanda contrária. Eu nem precisava... As imobiliárias buscando e naquele determinado momento a gente... Eu não me lembro os números, mas foi um crescimento absurdo, coisa de startup mesmo. O crescimento de imobiliárias ativas em São Paulo conosco. Eu lembro que imóvel sob gestão a gente tinha, no começo, 15 mil no nosso white label lá, a gente tinha 15 mil imóveis. White label é a junção dos sites das imobiliárias, a gente fez um site global. Que você fazia uma estatística mas a gente, boa. A gente já 15, 20 mil imóveis em São Paulo, 6 meses depois tinha 300, 400 mil imóveis únicos disponíveis em São Paulo para venda. Era um negócio assim. E sempre a Arbor, nesse momento, fazendo somente para venda. Somente para... transacional, né? Venda e locação, né? Mas não fazia gestão. E aí, a gente entendia que, sim, a imobiliária também estava sofrendo com a gente, porque ela tinha metodologias que ela usava na imobiliária dela, mas o nosso CRM, ela tinha essa outra metodologia que a gente precisava agora igualar ao contrário, né? Eu precisava fazer o arroz com feijão. E a gente acabava, às vezes, perdendo imobiliários. Putz, super legal esse negócio de ser mais performático, mas também eu preciso da gestão de chaves, eu preciso da gestão enfim, coisas mais básicas do melhorar o site, enfim, da imobiliária. E aí, então, a gente fez ao contrário, inovou e depois teve que começar de 2022 para frente a fazer o arroz com feijão. Né? Hoje, o software, além de ter as inovações que a gente continua, depois a gente pode comentar o que veio muito pela frente, a gente teve que passar um ano fazendo arroz com feijão para ficar igual aos outros CRMs. Hoje também você também continua fazendo também CRM de venda. Sim, sim. E aí a junção com a Superlógica foi que em 2020, quando a gente deu essa estourada em São Paulo, a gente recebeu a primeira captação só enquanto Arbor com a Domo, que é o pessoal que veio do Buscapé, outros executivos super altos lá. E a gente recebeu o primeiro cheque de investimento da Domo e de um pessoal do Espírito Santo que fizeram uma captação com um investimento conjunto. E aí a gente continuou crescendo, super legal. E passado um ano, a gente recebeu um investimento da Cashme e da Cirela. E nesse meio do caminho a gente começou a crescer muito rápido, porque daí a gente estava com gasolina, né? Estava com capital para investir. 2 rodadas, uma e 12 meses depois entrou outra rodada, de um valor que pra gente era bastante robusto à época. E a Cirela usava em todos os... Não usava em todos. Ela só era um investidor. Era um investidor. E acho que tinha células esporádicas que usavam, mas o sistema deles principal eu não me lembro qual era. Por um período eu lembro que a JHSF e Elbor a gente rodou, acredito que 100% da companhia na parte de vendas, né? Mas o nosso software era porque tinha esse apelo transacional, mas ele nunca foi feito para espelho de venda de construtora, ele nunca foi feito para incorporadora, mas... Acabaram como eles não tinham nada, você foi para... E pela pegada comercial que tinha, porque era agressivo mesmo, assim, você conseguia ter o pessoal trabalhando... E esse trabalhando não é porque eu quero apertar o corretor, é porque o corretor que era bom e trabalhava com afinco, via resultado porque ele estava atendendo bem o cliente final. O software ele é B2B, né? Ele é da Arbor para com a imobiliária. Mas a gente entendia que da imobiliária para com o cliente dela, que é B2C, né? Mas que a gente tem uma mentalidade, nós entendendo como o cliente deveria ser bem atendido, B2C to B, né? Como que o cliente final deveria ser bem atendido pela imobiliária e aí a gente colocava as nossas funcionalidades não pelo que a imobiliária pedia, mas o que seria bom para o cliente final dela, porque ia chegar um momento que ia virar chave. O dono da imobiliária fala assim, putz, esse software de fato não é o mais do mesmo do que eu já fazia, mas ele está fazendo bem para o meu cliente final e eu vou ter vantagem sobre isso. E aí a gente começou a crescer bastante. E chegou um determinado momento em que o Juliano Bello, que era o CEO da Cashme, foi o santo casamenteiro, que falou, putz, vocês têm tudo a ver aqui, vocês e a Superlógica. E a Superlógica tinha acabado de receber
um aporte da Warburg Pincus, que é um dos maiores fundos de private equity do mundo. E aí eu e o Carlos Cera, que é o CEO da Superlógica, nós tínhamos uma reunião toda quarta-feira. Toda quarta-feira, aquele namoro longo. Nem pegar na mão pegava, mas namoro longo. E a cultura foi batendo e as coisas foram sentindo. E lá dentro da Superlógica, a Superlógica, para quem não conhece, ela é líder discutível de gestão do mercado condominial. Então, eles ajudam as administradoras de condomínio. E eles tinham um software do ERP, que também era o maior ERP imobiliário do país, né? Então, eles tinham muito foco na parte condominial, vendiam o software Superlógica para as imobiliárias, e a atual Kenlo, né? Ela fez uma parceria de longa data com a Superlógica, e a Kenlo, o software que ela tem, o CRM de mercado, que são deles, mas o ERP, eles são revendedores da Superlógica. Então, eles têm um white label da Superlógica. E, então, juntando a base do que a Superlógica tem, mais do que a Kenlo tem na parte de locação, juntando essas duas bases, passa a ser o maior software de locação do país. Então, passa de 1 milhão de contratos gestionados dentro do ERP da Superlógica. E o Carlos, super focado na parte condominial, cara, conhece tudo do mercado condominial e patrocinado também ali pela Warburg. Falou, putz, o que acha da gente pegar essa parte imobiliária? O Manuel, que é apaixonado pelo mercado imobiliário, e a gente passa a gestão, vamos casar as empresas. Legal. E a gente casa a Arbo e a Superlógica, e a gente tem o foco do Manuel, personificando, né, o Manuel, o time todo, barriga no balcão, concentrado em fazer diferença para o mercado imobiliário, o Carlos lá no condominial, e a gente seguiu assim o ano de 2022 e o ano de 2023. E agora esse ano a gente deve casado mesmo, a gente vai juntar uma empresa só, até o software, o CRM da Arbo. E aí você que vai tocar todo o processo do imobiliário. Eu continuo, só vai fundir, mas na verdade CNPJ, né? Hoje eu continuo focado, eu sou CEO da área imobiliária. Tá. E o Carlos é o CEO da condominial. Mas agora, juntando as estruturas, a proporção da condomínio é gigantesca. Sim. Né? E o Carlos passa a CEO da companhia toda e eu passo a líder, que a gente chama de BU, da Business Unit, só da área imobiliária. Eu fico focado na área imobiliária, né, respondendo para ele. Então, e aí o que é legal disso é que a força do grupo todo, que passa de 1.000 funcionários, o capital do grupo todo e já está sendo investido no CRM, e a força que o ERP tem passa para o CRM também a mesma força. E o que nos casou, né? É essa cabeça de como que eu consigo ajudar o consumidor final para com a imobiliária. Né? No caso deles, é como que eu ajudo o condômino para com o síndico. Então, essa ideia nos casou. Né? Então, a gente não tem que só fazer tecnologia. A gente tem que ajudar esses caras a serem bons de gestão e ganhar grana. Quanto mais eles ganham grana, mais a gente pode ter o sucesso deles é o nosso sucesso. Então, se ele ganhar uma empresa que fatura 100 mil reais, a gente ganha 2% disso. Se ele ganhar 200, eu continuo ganhando 2% disso, eu aumento o meu share of wallet, né? meu tamanho ali dentro da carteira dele. E aí essa cabeça de vamos conquistar mais mercado, lending, trazer mais clientes junto com a gente nesse ecossistema, pensando em ecossistema e não como relação cliente-fornecedor. Vamos pensar enquanto ecossistema. Então, o que eu tenho que fazer de tecnologia? Contratar empresas como a Falcone, está fazendo um trabalho lá com a gente de entender a gestão da imobiliária ou da administradora de condomínio para que eles sejam melhores. E também novos produtos para que eu consiga atender melhor ainda meu cliente. Como é que eu posso não ser uma empresa de filmes, mas uma empresa de atenção como a Netflix? Como eu ser uma empresa não de levar do ponto de carona, sei lá, de táxi, como é o Uber, mas ser uma empresa de transportar algo do ponto A para o ponto B. É pensar maior. E aí, nesse pensar maior, é como que a gente consegue transformar a imobiliária numa gestora de patrimônio. Né? Entendendo até que nas antigas já pensavam-se assim, né? A imobiliária era um banco.
quanto que uma imobiliária gerencia de patrimônio é maior do que uma agência bancária gerencia de patrimônio. Então, como é que eu posso fazer isso? Pensando não só em tecnologia, acho que tem que transbordar para a gestão e também para novos negócios. Então, como é que Legal, eu consigo... é um grande desafio aí para... E aí a gente, como é que eu faço essa jogada de qual e é ao o... mesmo tempo entendendo que o mercado não é exclusivo, né? Não é exclusivo. Então a gente faz ótimas parcerias, a gente faz parceria para locação. Como que a gente consegue colocar a barriga, ganhar rapidez em colocar a barriga no balcão com locação? A gente precisa fazer parceria com alguém que é especialista, como você é especialista, e por isso a gente honra os nossos trabalhos um com o outro e está sempre próximo a você. Então, eu acho que antes até do podcast que a gente começar a entender assim, como é que é essa gestão de patrimônio, né? A gente começar a entender que o lead, embora ele possa estar aqui ou comprar ali, o dono do imóvel a gente tem que cuidar. Então, como eu faço para que eu consiga transacionar o imóvel desse proprietário? A gente tem uma estatística dentro da empresa, só na parte transacional, de que 80% dos imóveis, eu estou falando de todas as imobiliárias, estou falando de um ecossistema de mais de 3 mil imobiliários, 80% dos imóveis não receberam leads nos últimos 6 meses. 80% dos imóveis estão disponíveis na carteira imobiliária, ou seja, estou jogando tempo e dinheiro fora. Se eu estou investindo em portais nesses 80% desses imóveis, eu estou jogando dinheiro fora. Você está falando de venda. Falando de venda, estou jogando fora. Muito bem colocado. Estou dando um exemplo de venda. Que esforço errado eu estou fazendo isso. Se dos leads, 100% do que entra de lead, 1% converte de vendas, 99% se eu tenho todo esse trabalho, esse tamanho de ineficiência, como que eu corto essas ineficiências, né? Então a gente começou a entender assim, se eu tenho bastante dados de N imobiliárias, eu anonimizar esses dados e começar a entender o que a imobiliária deveria fazer, ou o que ela deveria reportar para o proprietário, para que eu tenha um imóvel mais líquido, mais bem disponível, eu consigo encurtar o tempo de venda dele. Eu estou pensando no proprietário. E aí dá uma conversa aqui de 1 hora sobre a transação do imóvel, como eu transformar a imobiliária de fato numa gestora de patrimônio. Pós-locação se esse imóvel que está alocado comigo, eu estou gerindo o patrimônio desse meu proprietário, e ele deixa de ser locado, ou ele vagou o imóvel, provavelmente esse imóvel volte à não exclusividade de um monte de imobiliária. Exatamente. Provavelmente não. 100%. Agora imagina que se eu sou o gestor de patrimônio desse proprietário, esse imóvel que acabou de ficar vago, eu comentei contigo, ele pode pegar fogo. Até, se for uma casa em rua, pode ter até maior chance, porque ele está vago, está vazio, de acontecer algum acidente. Agora, se eu sou imobiliário e eu estou gerindo o patrimônio do meu proprietário, eu deveria continuar cobrando seguro-incêndio, pagando o seguro-incêndio. De vez de mandar o boleto para o inquilino, manda o boleto para o proprietário, ou faço uma conta corrente, que o proprietário deixa um saldo mínimo ali, eu vou fazendo todos os gastos, mantenho a... Agora, imagina, Rosalvo, se eu continuo gestionando o imóvel desse proprietário, ainda que vago, a chance dele sair para outra imobiliária é muito menor. Eu acho que é um projeto altamente audacioso, fantástico, eu acho que o caminho é esse. A única coisa que tem que entender é que eu diria que 70% das imobiliárias não estão prontas para isso. Não. E eu volto a dizer, né, que qual que é o nosso compromisso? Não é só tecnologia. Tecnologia, é gestão, e qual é o novo produto que a gente precisa colocar para que a imobiliária consiga dar esse pulo, né? Então a gente entende que, como ecossistema, não é a Superlógica que vai fazer a virada de chave das imobiliárias para a gestora de patrimônio, somos nós juntos. Nós aprendendo junto, contratando o Rosalvo para nos ajudar, ouvindo as imobiliárias, criando um grupo de imobiliárias mais experientes que possam nos trazer case para levar para as outras imobiliárias. A gente tem que pensar como comunidade, né? Acho que o pensamento como uma universidade é um universo de pensantes onde um só não sabe tudo, mas o nosso ideal junto vai nos levar ao nosso ecossistema mais à frente, né? É um baita de um desafio e eu estou super empolgado. Eu acho que você está certíssimo, mas é realmente aí porque nos Estados Unidos isso é real, tá? Porque as imobiliárias cobram uma taxa mensal do cliente
para que elas cuidam do imóvel deles. Existe uma tendência também isso em Santa Catarina, porque tem muito argentino, dono do imóvel no Brasil, que ele quer que alguém administre. Se ficar vazio, quem que vai buscar as contas lá, tá? Mas eu acho que é muito legal e acho que fica aqui para as imobiliárias, isso é muito show, e talvez o desafio de vocês talvez como é que começa a mostrar isso para as imobiliárias, porque hoje já existem empresas e não são imobiliárias que fazem isso, e o grande barato, porque eu estudo muito o mercado e tenho laboratório, pra caramba, tenho imóveis meus, eu tenho locação por temporada para entender esse processo, porque para eu dar consultoria para as imobiliárias, eu preciso entender. A imobiliária, eu sempre digo que até hoje não me chamaram para pagar velhinha, sempre foi para resolver problema. Então eu tenho que entrar na imobiliária e fazer ela crescer. O que eu mais enxergo por exemplo, estão vindo as empresas que administram locação por temporada, que estão conseguindo fazer isso, mas não são imobiliárias. Algumas imobiliárias, eu diria para você que estão. O que ela está dando como uma moeda de troca? Ela pinta o imóvel do cara, e aí ela cobra depois, ela começa a fazer essa linha, mas eu acho que isso... Eu diria para você que não é tanto o desafio que você está fazendo, porque eu acho que a tua visão é muito legal disso. Eu só acho que falta mostrar para o mercado o que vocês querem. Sabe o que a gente fez, Rosalvo? Isso parece ser tão simples, mas doeu 2 anos na nossa programação. Porque todo o programa de ERP, ou seja, da gestão de locação, ele está em cima de um contrato. Tá. Tangibilizando essa nossa conversa, o que a gente fez? Se ele está em cima do contrato, eu só consigo mandar boleto, cobrança, se eu tenho um contrato, tem as contas do imóvel, eu mando para o inquilino paga, eu recebo a parte da imobiliária e passo para o proprietário. Como que faço com uma gestão de patrimônio? E refazer isso no software foi muito complexo. Está super azeitado e a gente lançou essa semana, que chama Enterprise Pro. Não são para todas as imobiliárias que queiram trabalhar dessa forma. E a gente criou um negócio que é o imóvel e não o contrato. O imóvel pode ter um contrato, mas ele continua tendo todas as contas dele e essa conta tem a conta do imóvel. Então eu posso ir colocando ou ter crédito ou ter débitos. Sim. E vira uma conta corrente daquele determinado imóvel. Sim. Vai entrando crédito se ele está alocado, mas se ele não está alocado, eu posso gestionar com o proprietário, vamos supor que um imóvel de R$5.000, que sempre o valor mínimo da conta seja de R$1.000. Eu repasso para o proprietário, vai tendo contas para pagar, eu vou pagando as contas com o saldo que tem na conta e eu mando um extrato para o proprietário no final do mês. Se o imóvel está vago, eu tenho lá um saldo, vou gastando. E eu vou mandando para o proprietário. Chega um momento que zerou a conta e eu comecei a ter mais débitos, eu consigo enviar um boleto para o proprietário para ele repor o caixa da imobiliária. Ou seja, eu consigo, a partir dessa semana, e não foi do dia para a noite, a gente ficou 6 meses testando isso com grandes imobiliárias. A gente fez o Enterprise Pro, que é essa conta corrente do proprietário, e ficou belíssimo o trabalho, porque ele tangibiliza, essa funcionalidade tangibiliza o que a gente acredita que é gestionar bem. E nesse teu software, ele vai conseguir entrar também, por exemplo, se ele quiser colocar despesas dele lá. Quero que pague o condomínio, quero que pague o colégio do meu filho. Consegue colocar? Você sabe que existem empresas no interior do Rio de Janeiro que ganham muito dinheiro fazendo isso. A gente aprendeu com o Rio de Janeiro. Sabe quando que a gente aprendeu sobre isso? Você tem um software que a Superlógica adquiriu, que chama Base Software, do Rio de Janeiro. É do interior do Rio. O Ronaldo é um cara, conhece tudo de imobiliária, e ele é isso no Rio se faz há muito tempo, esse tipo de gestão. Faz. E nós, quando a região serrana toda. Quando a Superlógica adquiriu a Base Software, adquiriu, acho que, muito até o know-how da gestão do conta corrente do proprietário. Exatamente. E há 2 anos, desde quando houve a compra, a tese foi para aprender o conta corrente do proprietário, aprender o melhor modelo de gestão, que é o do Rio de Janeiro. Então, todas as lógicas, porque é super complexo essa lógica de negócio, para quem eu pago, para quem eu não pago. Isso, quanto eu cobro para administrar, qual é o percentual? Excelente. E aí muda toda a metodologia que se tinha anteriormente. Tem que saber trabalhar desse jeito. E a gente também está redigindo o playbook de como trabalhar desse jeito, como o Carioca trabalha e trabalha muito bem. Tá. Né? Então,
excelente. A gente trouxe do Rio de Janeiro essa metodologia. Cara, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que esse papo foi muito bom também para entender para onde a Arbo, para onde a Super, porque daqui a pouco não vai chamar mais Arbo, vai ficar só Superlógica. Para onde está caminhando, isso é muito legal. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade do Rio de Janeiro que veio isso. É a cidade que mais me assustou em termos de que é a cidade que eu mais vi lojas comerciais. Mas eu já não sei se eu vou lembrar aqui ou não. E lá eles têm muito, você tem razão. Isso é uma tendência muito forte. Eu acho que quem está nos ouvindo, a imobiliária que está nos ouvindo, eu acho que é muito legal para que, se você começar a mudar sua mente, porque se briga muito para que engula a exclusividade, e eu sempre digo, às vezes essa exclusividade que você está fazendo não é por obrigar a exclusividade, mas sim, peraí, eu te dou esse tratamento. Você quer alugar com outro ou não, mas comigo você pode fazer. Como nós temos filial nos Estados Unidos e consultoria nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, de onde, enquanto o imóvel está vazio, a imobiliária é responsável por pagar as contas, é responsável por cuidar, é responsável por receber uma carta que chega no imóvel. Ela é responsável por isso. Cara, isso é muito legal. Se eu tenho uma carteira de 200 imóveis e eu loquei 3 novos imóveis que não estavam na minha carteira, eu teria 203, teria crescido 1,5%. O problema é que daí, naquele mesmo mês, saíram 3 imóveis e foram locados por outra imobiliária. E eu fico, embora tinha ganhado 3 imóveis novos, eu perdi 3 imóveis que eu tinha, eu mantive 200. E aí, a imobiliária não cresce. Mas a minha pergunta é, a imobiliária ela não deveria ter 200 imóveis ativos, ela deveria ter os 3 novos que ela trouxe, mas os 3 que estavam parados de locar é gestão. Porque se você entende que imóvel gerido é só imóvel que tem contrato em cima, você não está gerindo imóvel. Uhum. E a imobiliária gerindo o imóvel que está vazio, ela também tem rendimentos, ela também ganha sobre o seguro incêndio. Esse é o pulo do gato, se tiver o rendimento. Porque senão ela fica... Eu sempre digo que o imóvel vazio, ele é prejuízo, é despesa. A não ser que eu cobre algo. Porque ele está lá gastando verba, botando na propaganda, está ali na prateleira e não aluga. Alugou, por isso que ele vira carteira. Agora, nesse raciocínio, muitos clientes nossos de Santa Catarina, a gente faz isso, mas são imóveis do cara que mora longe. Aí, a gente administra. Ninguém perguntou pro proprietário, mas eu não vou cobrar dele porque ele não está com o imóvel vazio, ele não quer pagar. Ele quer pagar, ele quer que o imóvel dele seja bem cuidado. É o patrimônio dele. Ele não está falando do imóvel que vai receber 0,5%. A gente está falando do bem que custa o 100%. Então, eu estou falando de um imóvel de R$1 milhão que não pode deixar sucatear. Cara, muito legal isso. Nós vamos marcar um novo papo, até para a gente aprofundar nisso. Quando tiver esse processo pronto, vamos marcar para a gente conversar. Eu acho que muita gente vai querer se interessar nisso. Tá pronto, já tá. Já tá aí para... Legal. A gente está nesse momento agora trabalhando com os clientes que estão no terceiro nível da nossa... A gente tem o Enterprise, que é o nosso principal plano, e muitos clientes já estão convidados a subir para esse novo plano, e na prateleira também já tem para contratação esse plano, que é o plano mais premium que a gente tem lá, que é essa gestão. Se ele quiser, ele pode já subir para isso. E o nosso time está apto a orientar, faz algum tempo já que a gente está trabalhando, a orientar como trabalhar com essa metodologia. Manuel, para a pessoa que quer adquirir, partir ou tombar, tombar é um termo que se usa muito em seguradora, né? Eu tenho aqui esses seguros e vou jogar para uma outra corretora, ou para outro segurador. Para a pessoa que quer partir para a Superlógica, ou para a pessoa que quer evoluir para o Enterprise, onde ela procura, ou se alguém quer te procurar, se é possível isso, quer conversar com você, quais seriam os contatos que essa pessoa possa conversar? Legal. Acho que o principal canal de contato nosso é o site da Superlógica, então tem o superlogica.com, lá vai ter a parte de produtos, tem todos os produtos imobiliários, e clicou ali, o nosso time vai atrás. Então, vai atrás. Não tem problema. Não tem nenhum problema. E eu agradeço a você, agradeço a você estar com a gente nos nossos episódios. Aguardo você no próximo episódio. Volto a dizer, se você tiver assunto que você gostaria que fosse discutido, pessoas que você acha legal que seja entrevistado, passa para mim no @RosalvoBarreto. Sou eu que respondo geralmente esses contatos e vamos evoluir ainda mais a sua imobiliária.
Já vou agradecendo também aos nossos patrocinadores, a Superlógica, a Quitocred, que são empresas que acreditam no mercado imobiliário e acreditam no nosso trabalho. E aguardo você no nosso próximo episódio.